Meu nome é Felipe, tenho 52 anos e o que vou contar aqui mudou minha vida para sempre. Nasci em 1972, numa casa simples no bairro do Caquende, em Cachoeira, interior da Bahia. Minha mãe, Dona Zilda, era católica devota, dessas que não perdia uma missa na Igreja do Carmo. Meu pai, seu Antônio, era mais calado, trabalhador, mas eu só fui entender anos depois o que ele escondia da família. Minha infância foi normal até certo ponto. Tinha um melhor amigo chamado Reinaldo, a gente brincava de bola de gude na rua, pescava no rio Paraguaçu, subia nas mangueiras do quintal. Era uma vida simples de menino do interior, sem muita preocupação. Mas quando eu fiz 7 anos, as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não entendia. Comecei a ver vultos no quintal de casa, principalmente à noite. Acordava no meio da madrugada e ficava parado olhando para o escuro, conversando sozinho. Minha mãe achava que era sonambulismo. Me levava de volta para a cama e rezava uma Ave Maria no meu ouvido. Mas no fundo, eu via nos olhos dela que tinha alguma coisa errada comigo. Uma noite, o Reinaldo dormiu lá em casa. A gente ficou acordado até tarde contando história de assombração, como criança faz. Eu não lembro do que aconteceu, mas ele me contou no dia seguinte que eu sentei na cama no meio da noite, de olho aberto, falando numa língua que ele nunca tinha ouvido. Ele ficou tão apavorado que não conseguiu nem gritar. Depois daquela noite, Reinaldo nunca mais quis brincar comigo. Na escola, começou a espalhar que eu era esquisito, que tinha alguma coisa errada comigo. Os outros meninos se afastaram também. Eu passava o recreio sozinho, sem entender por que meu melhor amigo tinha virado as costas para mim. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que eu tinha sentido até então. Aos 9 anos, aconteceu uma coisa que marcou minha família. Era uma quarta-feira de manhã, eu estava tomando café com minha mãe, e do nada saiu da minha boca uma frase que eu não planejei falar. Olhei para ela e disse com toda a calma do mundo que vô Messias ia embora no domingo. Ela deixou a xícara cair no chão, o café espirrou para todo lado e ela me mandou calar a boca e nunca mais falar aquilo. Naquela noite eu acordei para ir ao banheiro e ouvi um som vindo do quarto dos meus pais. Era minha mãe chorando, ajoelhada no chão, rezando o terço com uma voz desesperada. Eu ouvi ela pedir para Deus proteger o filho dela, para não deixar eu ir por um caminho ruim. Fiquei parado no corredor escuro, ouvindo aquela oração, sem entender direito o que estava acontecendo. No domingo seguinte, meu avô morreu de infarto. Exatamente como eu tinha dito. Minha mãe olhou para mim no velório com um misto de medo e tristeza que nunca vou esquecer. Mas meu pai reagiu diferente. Ele me olhou com um brilho estranho nos olhos, como se tivesse descoberto um tesouro escondido. Foi a primeira vez que ele pareceu ter orgulho de mim. Meu pai tinha uma irmã chamada Odete, que morava em São Félix, cidade vizinha de Cachoeira. Ela era mãe de santo de um terreiro pequeno e toda vez que visitava nossa casa, pedia para ficar sozinha comigo. Dizia que eu tinha o corpo aberto, que precisava ser preparado. Minha mãe proibia essas conversas, ficava nervosa, mandava a cunhada embora mais cedo. Mas o que minha mãe não sabia é que meu pai tinha começado a me levar escondido para visitar tia Odete. Ele dizia que era só um passeio, que a gente ia pescar, mas no caminho sempre passava no terreiro. E foi naquelas visitas que eu comecei a entender que minha vida nunca seria normal, que tinha alguma coisa muito maior me esperando e que eu não tinha escolha no assunto. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Foi atropelado por um caminhão na BR-420 numa curva perigosa perto de Cachoeira. Disseram que foi acidente, que o motorista perdeu o controle, mas eu sempre tive minhas dúvidas. No velório, enquanto minha mãe chorava sem parar, tia Odete se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido que meu pai tinha deixado um pedido para ela, que ela cuidasse de mim porque eu era especial.
Depois da morte do meu pai, nossa situação ficou difícil. Minha mãe não tinha estudo, trabalhava lavando roupa para fora e o dinheiro mal dava para comida. Eu tentei ajudar como podia, fazia bico na feira carregando caixa, mas não era suficiente. A casa começou a cair aos pedaços, a gente passava necessidade de verdade. Um ano depois, quando eu tinha 15 anos, tia Odete apareceu com uma proposta. Disse que podia me levar para morar com ela em São Félix, que eu ia estudar e trabalhar, que ia ter uma vida melhor. Minha mãe resistiu no começo, chorou, disse que não queria me perder, mas a fome fala mais alto. E no fim, ela aceitou. Na primeira semana na casa da minha tia, eu percebi que não tinha nada de estudo nem trabalho naquela história. Tia Odete me sentou na sala numa noite de quinta-feira e contou uma verdade que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha família. Ela disse que meu pai tinha feito um pacto antes de eu nascer, que ele ofereceu o primeiro filho homem em troca de proteção nos negócios. Eu quis acreditar que era mentira, que minha tia tinha enlouquecido. Mas ela continuou falando, explicando que os acidentes que mataram 2 tios meus não foram acidentes, foram cobranças por dívidas espirituais da família. E a morte do meu pai também fazia parte desse acerto de contas. Eu já pertencia a eles desde o ventre da minha mãe. Tia Odete disse que eu tinha 2 escolhas. Podia servir por vontade própria e ter poder, riqueza, tudo o que quisesse. Ou podia resistir e ser devorado aos poucos, como meu pai foi. Não tinha meio termo, não tinha escapatória. As entidades já me conheciam, já tinham me marcado e estavam só esperando o momento certo. O primeiro ritual foi marcado para uma sexta-feira à meia-noite, num cruzeiro de estrada de terra perto do distrito de Belém da Cachoeira. No caminho, andando no escuro com minha tia, eu parei de repente. Minhas pernas travaram. Vi o rosto da minha mãe na minha mente, ouvi a voz dela rezando o terço naquela noite anos atrás. Senti vontade de correr, de voltar para a cachoeira e implorar perdão. Minha tia percebeu que eu tinha parado. Sem se virar, ela perguntou se eu estava com medo. Eu respondi com a voz tremendo que não sabia se queria aquilo. Ela finalmente olhou para mim e eu juro que os olhos dela estavam diferentes. Mais escuros, mais fundos, como se tivesse outra coisa olhando através dela. Ela disse que se eu não fosse por vontade, eles vinham buscar do mesmo jeito, só que não ia ser bonito. Eu continuei andando. No cruzeiro, acendi 7 velas pretas, derramei cachaça na terra e repeti palavras que não entendia. Quando terminei, senti um frio subindo pelas minhas pernas, mesmo no calor da noite baiana. E então ouvi uma voz grave que não vinha de lugar nenhum e vinha de todo lugar ao mesmo tempo. A voz disse apenas uma palavra: aceito. Daquela noite em diante nunca mais dormi em paz. Toda vez que fechava os olhos, via sombras se movendo. E toda vez que olhava no espelho, via o rosto da minha mãe me pedindo perdão. Um perdão que eu não merecia mais. Eu tinha feito minha escolha, mesmo que pressionado, e agora não tinha mais volta. O que eu não sabia é que aquilo era só o começo de uma descida muito mais profunda nas trevas. Depois daquela noite no cruzeiro, descobri que tinha facilidade para o trabalho espiritual. As entidades respondiam rápido quando eu chamava, os rituais funcionavam com uma força que impressionava até minha tia. Em poucos meses, já estava atendendo pessoas que vinham de outras cidades procurando ajuda. A fama do sobrinho de Dona Odete começou a se espalhar pelo recôncavo baiano. Aos 20 anos, eu já tinha casa própria em Salvador, no bairro de São Caetano. Saí da casinha humilde da minha tia e comprei um imóvel com dinheiro vivo, sem financiamento, sem banco. Meus clientes eram gente de todo tipo, comerciantes querendo afundar concorrentes, mulheres querendo prender maridos, políticos querendo ganhar eleição. Até um delegado me procurou uma vez pedindo proteção contra inimigos. Foi nessa época que conheci Seu Damião, um pai de santo mais velho que se tornou meu mentor.
Era um homem calado, de uns 60 anos, que fumava charuto sem parar e tinha os olhos sempre vermelhos como se nunca dormisse. Ele me ensinou coisas que minha tia não sabia. Trabalhos mais pesados, amarrações de morte, rituais para destruir famílias inteiras, formas de induzir loucura em desafetos. Uma vez perguntei para seu Damião se não tinha consequência fazer essas coisas. Ele tragou o charuto devagar, soltou a fumaça e disse que cada trabalho desse cobrava um preço meu também. Disse que eu não ia ver na hora, mas estava pagando. Eu ri na cara dele, achei que era conversa de velho. Estava ganhando dinheiro, tinha respeito, as pessoas tremiam quando ouviam meu nome. Que preço era esse? Em 1998, apareceu um comerciante de Feira de Santana no meu terreiro. O homem estava desesperado, disse que um concorrente estava destruindo o negócio dele, roubando clientes, espalhando mentira. Queria que eu resolvesse a situação. Perguntei quanto ele pagava e ele respondeu que pagava o que fosse preciso. Fechamos em R$ 15.000, metade na hora, metade quando funcionasse. Fiz o trabalho numa terça-feira de lua minguante. 3 semanas depois, a esposa do concorrente morreu num acidente de carro na estrada. O filho foi preso com drogas numa blitz e o homem teve um derrame que deixou ele paralítico do lado direito. O comerciante voltou apavorado com o resto do dinheiro, jogou as notas na minha mesa e saiu correndo sem olhar para trás. Fiquei sozinho no terreiro contando aquele dinheiro e percebi que estava sorrindo. Não era alegria nem felicidade. Era satisfação, a mesma satisfação de um trabalho bem feito. Naquela noite, fui ao banheiro e me olhei no espelho por um longo tempo. Meus olhos pareciam mais escuros, mais fundos. Pareciam os olhos da minha tia naquela noite no caminho para o cruzeiro. Desviei o olhar e nunca mais me olhei no espelho por muito tempo. Em 2001, uma mulher de Aracaju me ofereceu R$ 20.000 para fazer um trabalho contra a enteada. A menina tinha 8 anos. A mulher queria que a criança sumisse para o marido ficar só com os filhos dela. Eu olhei para aquela mulher, vi a maldade nos olhos dela e pela primeira vez em anos disse não. Criança não, eu falei. Ela insistiu, aumentou o valor, implorou. Eu expulsei ela do terreiro. Naquela noite, uma das entidades apareceu no meu sonho. Estava furiosa, me cercando, gritando que eu não escolhia nada, que eles é que escolhiam. Acordei às 3 da manhã com 3 marcas de arranhão no peito, sangrando, mas não voltei atrás. Era o único fio de humanidade que eu ainda segurava. Frágil, quase invisível, mas existia. Foi também nessa época que conheci Marlene. Ela veio no meu terreiro pedindo ajuda para segurar o marido que estava saindo com outra. Eu olhei para ela e decidi que a queria para mim. Desfiz o casamento dela com um trabalho e tomei ela como minha mulher. Tivemos 2 filhos, Danilo e Priscila. Marlene sabia o que eu fazia. Via as pessoas entrando e saindo, ouvia os tambores de madrugada, mas fingia não saber. E eu fingia que aquilo era uma família normal. A cobrança que seu Damião tinha me avisado começou a chegar devagar, quase sem eu perceber. Primeiro vieram os pesadelos. Toda noite eu sonhava que estava num lugar escuro, cercado por figuras sem rosto que pediam coisas que eu não entendia. Acordava suando, com o coração disparado, e não conseguia mais dormir até o sol nascer. Depois vieram as dores no peito. Era uma pressão estranha, como se alguém estivesse apertando meu coração por dentro. Fui em médico, fiz exame de tudo quanto é tipo e nunca dava nada. Os resultados sempre vinham normais, mas a dor não passava. Comecei a emagrecer sem motivo. Perdi quase 15 quilos em poucos meses. As pessoas comentavam que eu estava definhando. Mas o pior não era o que acontecia comigo. Era o que começou a acontecer dentro da minha casa. Uma noite de 2006, minha filha Priscila tinha 10 anos e acordou para beber água. Ela passou pelo corredor e viu a porta do meu quarto aberta. Olhou para dentro. Eu estava sentado na cama, de costas para a porta, imóvel.
E atrás de mim tinha uma sombra alta, com 2 pontos vermelhos onde deveriam ser os olhos, curvada sobre mim, como se estivesse sussurrando no meu ouvido. Priscila gritou tão alto que acordou a vizinhança. Quando me virei, não tinha nada ali. Mas minha filha estava tremendo no corredor, branca que nem papel, apontando para o quarto e chorando que tinha visto um monstro. Marlene desceu correndo as escadas e abraçou a menina. Olhou para mim com uma raiva que eu nunca tinha visto e perguntou o que eu tinha trazido para dentro daquela casa. Eu disse que não tinha nada, que era a imaginação de criança, que Priscila devia ter tido um pesadelo. Mas Marlene sabia que era mentira. A partir daquela noite, ela passou a dormir com uma Bíblia embaixo do travesseiro. Priscila nunca mais dormiu direito. Começou a fazer xixi na cama, chorava sem motivo, tinha medo de ficar sozinha em qualquer cômodo da casa. Em 2007, eu tentei fazer alguma coisa para proteger minha família. Chamei as entidades que sempre me obedeceram e pedi proteção para Marlene e para os meus filhos. Fiz o ritual completo, ofereci tudo o que era pedido e não aconteceu nada. Chamei de novo, com mais força, mais oferendas, silêncio total. Na terceira tentativa, ouvi uma risada baixa, debochada. E uma voz disse que eles já eram deles também. Que eu tinha entregado minha família quando casei com Marlene dentro daquele terreiro. Meu filho Danilo foi o que mais sofreu. Aos 16 anos, achamos ele desmaiado no quarto com sinais de overdose. O SAMU levou ele às pressas para o hospital. Ficou 2 dias na UTI. Na delegacia, quando foi prestar depoimento, ele confessou que usava cocaína há 2 anos. Eu tentei abraçar meu filho, dizer que ia ajudar ele a sair daquela vida. Danilo me olhou nos olhos e disse uma frase que me destruiu por dentro. Disse que tinha medo de mim, que sempre teve. Priscila encontrou uma saída diferente. Aos 14 anos, uma colega da escola levou ela para um culto numa igreja evangélica do bairro. Minha filha se converteu naquele mesmo dia. Chegou em casa diferente, com uma paz no olhar que eu nunca tinha visto. Uma semana depois, arrumou as malas e foi morar com minha mãe em Feira de Santana. Não se despediu de mim. Marlene aguentou até 2010. Tinha começado a beber escondida, eu encontrava garrafas vazias nos armários. Num dia comum, ela simplesmente fez as malas enquanto eu estava atendendo no terreiro. Quando subi, só encontrei um bilhete em cima da cama. Dizia apenas que não aguentava mais o que tinha naquela casa. Foi embora sem deixar endereço. Seu Damião morreu em 2008. Encontraram o corpo dele no terreiro 3 dias depois, já em decomposição. O rosto estava congelado, numa expressão de terror puro, olhos arregalados, boca aberta como se estivesse gritando. A polícia disse que foi infarto, mas quando eu vi aquele corpo no caixão, entendi que não foi infarto nenhum. E pensei comigo mesmo que ia morrer do mesmo jeito, sozinho, apavorado, pagando a conta de tudo que fiz. Depois que Marlene foi embora, eu me afundei de vez. Passava os dias bebendo, mal atendia os clientes que ainda apareciam, deixei o terreiro cair aos pedaços. O dinheiro que tinha guardado foi embora rápido. Gastei com cachaça e com tentativas inúteis de esquecer a vida que eu mesmo tinha construído. Em 2012, eu estava sozinho havia 2 anos, morando numa casa que mais parecia um túmulo. O dia 17 de agosto de 2012 começou estranho desde a hora que acordei. Abri a porta de casa de manhã para pegar o jornal e encontrei um pássaro morto na soleira. Era um bem-te-vi deitado de barriga para cima, com os olhos abertos. Não tinha gato na vizinhança que pudesse ter feito aquilo. Chutei o corpo para o lado e tentei não pensar, mas um arrepio subiu pela minha espinha. De tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi e só ouvi estática, aquele chiado de televisão fora do ar. Desliguei, tocou de novo. Mesma coisa, só estática. Na terceira vez que atendi, no meio daquele chiado todo, ouvi uma risada, baixa, distante, mas clara.
Uma risada que eu conhecia dos meus piores pesadelos. Joguei o telefone contra a parede com tanta força que quebrou em pedaços. Tentei me acalmar. Disse para mim mesmo que era só coincidência, que eu estava ficando louco de tanto beber. Mas minhas mãos não paravam de tremer. Abri uma garrafa de cachaça e bebi metade de uma vez só. Depois abri outra. Queria apagar, queria dormir e não sonhar com nada. Deitei no sofá da sala com a televisão ligada num programa qualquer e apaguei. Acordei às 3 horas da madrugada. O horário exato. Eu vi no relógio da parede antes de sentir a dor. Foi como se uma mão entrasse no meu peito e apertasse meu coração com toda a força. Não era como as dores que eu sentia antes. Essa era diferente, era final. Eu sabia que estava morrendo. Tentei levantar do sofá para pegar o telefone, mas minhas pernas não obedeciam. Caí no chão de cara, bati a testa no canto da mesa de centro. Senti o sangue escorrendo pela minha testa, mas a dor do coração era tão forte que aquilo nem importava. Fiquei ali no chão, olhando para o ventilador de teto que girava cada vez mais devagar. Pensei nos meus filhos. Pensei em Danilo, que tinha medo de mim. Pensei em Priscila, que foi embora sem se despedir. Pensei em Marlene, que eu roubei de outro homem e destruí a vida dela. Pensei na minha mãe, que rezava por mim toda noite mesmo depois de tudo que eu fiz. Pensei que ia morrer sozinho, no escuro, no chão frio como seu Damião morreu. O ventilador foi ficando mais lento, ou talvez fosse minha visão que estava falhando. As bordas do meu campo de visão começaram a escurecer, como se alguém estivesse fechando uma cortina devagar. O som da televisão foi sumindo, ficando distante, até virar silêncio completo. Eu estava indo embora. A última coisa que ouvi antes de tudo apagar não veio da televisão. Foi uma risada. A mesma risada do telefone, a mesma risada dos meus pesadelos. Só que agora estava ali, dentro do meu ouvido, como se alguém estivesse deitado do meu lado sussurrando. Uma risada baixa, rouca, satisfeita, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Então tudo ficou preto, completamente preto, e eu tive certeza absoluta de que tinha morrido. O que eu não sabia é que a morte era só o começo, e que o que me esperava do outro lado era pior do que qualquer coisa que eu tinha imaginado nos meus 40 anos servindo às trevas. Eu acordei de pé, mas não estava mais na minha sala. Não estava mais em lugar nenhum que eu conhecesse. Era um corredor sem fim, com paredes de pedra úmida que pareciam pulsar como se estivessem vivas. Uma luz alaranjada, fraca como brasa de churrasqueira, quase apagada, vinha de algum lugar que eu não conseguia identificar. O cheiro era insuportável. Enxofre misturado com carne podre. Comecei a andar sem saber para onde. Meus pés estavam descalços e o chão era gelado, mas eu não conseguia parar. Era como se algo me puxasse para frente, me obrigasse a continuar. Quanto mais eu andava, mais eu ouvia sons vindo das paredes. Gemidos baixos, choros abafados, gritos que pareciam ter sido engolidos antes de sair por completo. Tentei correr. Minhas pernas se moviam em câmera lenta, como se o ar fosse grosso demais, como se eu estivesse tentando correr dentro de água. O pânico subiu pela minha garganta e eu quis gritar, mas quando abri a boca, nenhum som saiu. Eu estava mudo naquele lugar, completamente impotente. Passei por uma abertura na parede e vi uma cena que ficou gravada na minha memória para sempre. Dezenas de pessoas estavam ajoelhadas no chão, com correntes grossas nos pulsos. Figuras escuras caminhavam entre elas, curvadas, sussurrando coisas nos ouvidos daquelas almas. As pessoas choravam e se contorciam de dor, mas não conseguiam se levantar, não conseguiam fugir. Foi então que eu reconheci um rosto no meio daquela multidão. Meu sangue gelou. Era seu Damião. Meu mentor estava ali entre os acorrentados, magro como um esqueleto, a pele grudada nos ossos, os olhos vazios de qualquer esperança. Ele me viu também. Levantou a cabeça devagar, com esforço, e me olhou.
Seu Damião não disse uma palavra, só balançou a cabeça de um lado para o outro num movimento pequeno, lento, cheio de desespero. Era um aviso, era uma confirmação. Tudo que ele tinha me falado sobre o preço a pagar era verdade, e ali estava ele pagando. Eu quis correr até ele, quis perguntar como sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. Uma das figuras sombrias que caminhava entre os acorrentados parou de repente. Virou o que deveria ser o rosto na minha direção. Não tinha olhos, não tinha boca, só uma escuridão densa no formato de uma cabeça. Mas eu senti que estava sorrindo. Senti a satisfação daquela criatura como se fosse um cheiro no ar. A criatura começou a vir na minha direção. Eu tentei correr de novo, tentei me mover para qualquer lado, mas era inútil. Meu corpo não me pertencia mais naquele lugar. Eu estava preso, imóvel, esperando aquela sombra chegar até mim. Cada passo dela fazia o ar ficar mais frio, mais pesado. Quando a criatura chegou perto de mim, parou. Ficou me olhando com aquele vazio onde deveria ter um rosto. Então abriu o que parecia ser uma boca, um rasgo escuro no meio daquela escuridão toda, e disse uma única palavra, com uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Chegou. Foi só isso que disse. Chegou. E eu entendi que estava no lugar para onde eu tinha mandado tantas pessoas durante 25 anos de trabalho para o mal. Eu tinha chegado no inferno, e pelo que eu via ao redor, não tinha saída dali. A criatura não me tocou, não precisou. Eu simplesmente comecei a ser arrastado para frente, como se mãos invisíveis me puxassem pelo corpo todo. Passei por corredores, por aberturas nas paredes, por lugares que eu não conseguia olhar direito porque a escuridão era densa demais. Os gritos ao redor foram ficando mais altos, mais desesperados. Fui parar num espaço imenso, como um salão gigante de pedra negra. O teto não existia. Quando eu olhava para cima, só via escuridão infinita, um vazio que parecia não ter fim. O frio ali era insuportável, muito pior que nos corredores. Meus ossos doíam, meus dentes batiam, meu corpo tremia inteiro. No centro daquele salão tinha um trono. Era feito de pedra negra, brilhante como se estivesse molhada, e nele estava sentado algo que eu não consigo descrever direito até hoje. Era grande, muito maior que qualquer homem, e dele saía um frio ainda mais intenso. Não era calor como eu sempre imaginei do inferno, era um frio que queimava por dentro. Eu tentei olhar para aquela criatura no trono, mas toda vez que meus olhos tentavam focar, eles ardiam como se tivessem jogado ácido. Eu tinha que desviar, olhar para o chão, olhar para os lados. Mas mesmo sem ver direito, eu sentia o tamanho daquilo. Sentia o poder, sentia a maldade pura que saía daquele ser como ondas no ar. A voz que saiu daquele trono não era uma voz só, eram várias vozes juntas, algumas de homem, algumas de mulher, algumas de criança, todas falando ao mesmo tempo numa harmonia perturbadora. Disseram meu nome completo: Felipe, filho de Antônio, servo desde antes de nascer. E perguntaram se eu sabia por que estava ali. Eu quis responder, quis falar que não queria aquilo, que fui forçado, que meu pai me vendeu antes de eu nascer, mas minha boca continuava muda. Naquele lugar, eu não tinha direito de me defender, só de ouvir. A criatura continuou falando com todas aquelas vozes. Diz que eu fiz o trabalho deles por 25 anos, que destruí casamentos, levei homens à loucura, tirei a vida de inocentes. Cada alma que eu toquei, eles recolheram. E então, a criatura se inclinou para frente no trono, e o cheiro de morte ficou tão forte que eu quase vomitei. A criatura disse que sabia de tudo, até do que eu escondia de mim mesmo. Perguntou se eu lembrava da mulher de Aracaju em 2003. Não a mãe que queria matar a enteada, a outra, a que veio implorar para eu desfazer um trabalho que tinham feito contra ela. Ela ofereceu pagar o dobro, o triplo, o que eu quisesse. E eu ri na cara dela e mandei embora. Eu lembrei.
Tinha enterrado aquela memória no fundo da minha mente. A mulher morreu 2 meses depois. Disseram que foi suicídio, que ela se jogou de uma ponte em Aracaju. Mas fui eu que matei ela quando recusei ajudar. A criatura no trono sabia. Sabia de tudo que eu tinha feito e de tudo que eu tinha deixado de fazer. Não tinha como mentir ali. Olhei para o chão do salão e vi rostos. Dezenas de rostos olhando para mim de dentro da Pedra Negra. O comerciante de Feira de Santana que ficou paralítico. A mulher de Aracaju que se matou. Outros que eu nem lembrava mais. Todos me olhando. Mas não era ódio no olhar deles. Era tristeza. Uma tristeza profunda de quem sabe que não tem mais jeito para ninguém ali. A criatura no trono se levantou. Era ainda maior do que eu tinha imaginado, uma sombra gigantesca que parecia engolir a pouca luz que existia naquele lugar. As vozes que saíam dela ficaram mais altas, mais unidas, e disseram que eu pertencia a eles agora, que minha sentença estava decidida, que eu ia ficar ali para sempre, como todos os outros que eu tinha ajudado a mandar. Eu senti meu corpo começar a afundar no chão. A Pedra Negra estava me engolindo, subindo pelos meus pés, pelas minhas pernas. Eu tentei me mexer, tentei gritar, mas continuava paralisado e mudo. Olhei para o lado e vi que ia ficar como aqueles rostos no chão, preso ali para a eternidade, olhando as novas almas chegarem sem poder fazer nada. Foi nesse momento que aconteceu algo que eu não esperava. Uma luz apareceu. Não era forte no começo. Era como uma fresta, uma rachadura pequena no teto de escuridão infinita. Mas foi crescendo, foi se abrindo, e uma claridade que eu nunca tinha visto começou a invadir aquele salão. A criatura no trono reagiu. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali, ela pareceu perturbada. As vozes que saíam dela ficaram desorganizadas, gritando palavras diferentes ao mesmo tempo. Ela levantou o que pareciam ser braços na direção da luz e gritou uma única palavra com todas as vozes juntas. Não. A luz foi ficando mais forte. Tomou a forma de uma figura que eu não conseguia ver direito porque brilhava demais. Era como olhar para o sol. Meus olhos doíam, mas dessa vez não era dor ruim. Era uma dor que trazia paz junto. Eu sentia uma calma que não sentia desde criança, desde antes de tudo começar. A figura de luz falou. A voz era clara, simples, diferente de todas as vozes que eu tinha ouvido naquele lugar. Não tinha maldade, não tinha confusão, não tinha dor. Era só uma voz calma que disse uma frase curta. Este ainda não é seu. Uma oração foi feita. Eu entendi na hora o que aquilo significava. Sem ninguém me explicar, eu soube. Minha mãe, Dona Zilda, com 74 anos, estava naquele exato momento ajoelhada no quarto dela, em Feira de Santana. Ela tinha acordado às 3 da manhã com uma angústia no peito e começou a rezar por mim. A mesma oração que ela fazia toda noite há 25 anos. A criatura no trono gritou de novo. Um som que eu senti nos ossos, que fez o salão inteiro tremer. Os rostos no chão começaram a se mexer. As figuras sombrias correram para todos os lados. Era como se aquele lugar inteiro estivesse em pânico por causa daquela luz, daquela presença que tinha invadido o território deles. A Pedra Negra que estava me engolindo parou de subir. Começou a descer, a me soltar. Eu senti meu corpo sendo puxado para cima, na direção da luz, me afastando daquele salão, daquele trono, daqueles gritos todos. A última coisa que ouvi antes de tudo sumir foi a voz clara falando de novo. Vá, e não volte mais para este lugar. Foi isso que a voz disse. Então a luz me envolveu por completo. E eu senti uma paz que não tenho palavras para descrever. Era como o abraço da minha mãe quando eu era criança e tinha medo de trovão. Era como se tudo fosse ficar bem, mesmo depois de tudo que eu fiz. Acordei com tubos no nariz e no braço. A luz era branca, forte, e demorei alguns segundos para entender onde eu estava.
Era um quarto de hospital, uma UTI, com máquinas apitando do meu lado. Uma enfermeira estava de costas arrumando alguma coisa num balcão. Quando ela se virou e viu que eu estava de olho aberto, deixou cair o que tinha na mão. O nome dela era Rosa. Foi a primeira pessoa que eu vi quando voltei para o mundo dos vivos. Ela correu para chamar o médico e em poucos minutos tinha uma equipe inteira em volta da minha cama. Todos me olhando como se eu fosse uma assombração, e de certa forma eu era, porque pelo que eles me contaram depois, eu não deveria estar ali. A enfermeira Rosa me explicou tudo. Minha vizinha, Dona Aparecida, tinha ouvido o barulho da minha queda às 3 da manhã e chamou o SAMU. Quando os paramédicos chegaram, eu estava sem pulso. Fizeram massagem cardíaca por 8 minutos, até meu coração voltar a bater. 8 minutos. O médico disse que era milagre eu estar vivo, e mais milagre ainda eu estar acordado e falando normal. Fiquei 12 dias internado naquele hospital. Chorei todos os dias. Chorei de manhã, chorei de tarde, chorei de noite. As enfermeiras achavam que era por causa do trauma, por causa do medo de ter quase morrido, mas não era isso. Eu chorava porque tinha visto para onde eu estava indo. Chorava porque sabia que não merecia ter voltado. Na terceira noite no hospital, acordei às 3 da manhã. O quarto estava escuro, só a luz das máquinas piscando. E no canto do quarto, perto da porta, tinha uma sombra, parada, me observando. O mesmo tipo de sombra que eu tinha visto a vida inteira, que eu tinha servido por 25 anos. Ela estava ali, esperando. Senti o medo subir pelo meu corpo. Quis gritar, quis chamar a enfermeira, mas minha voz travou. Então, pela primeira vez desde que eu tinha 9 anos, fiz uma coisa que tinha esquecido como se fazia. Rezei. Com a voz tremendo, baixinho, eu disse: Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Palavras simples, sem reza decorada, sem ritual, sem nada do que eu conhecia. A sombra não se moveu no começo. Ficou ali, me olhando daquele canto escuro. Mas então começou a diminuir. Devagar, como fumaça que se dissipa no ar. Em menos de 1 minuto, tinha sumido completamente. O quarto ficou mais leve, o ar ficou mais fácil de respirar. Chorei até o sol nascer naquela madrugada. No 10º dia de internação, o telefone do hospital tocou. Era um político de Aracaju que eu conhecia dos tempos antigos. Ele disse que soube do meu problema de saúde, que ficou feliz que eu tinha melhorado. Então foi direto ao ponto. Precisava de um trabalho urgente e pagava R$50 mil. Disse que eu podia fazer do hospital mesmo, que ele mandava tudo que eu precisasse. Segurei aquele telefone por um longo tempo. 50 mil. Dava para pagar todas as dívidas, para recomeçar do zero, para sair do buraco que eu estava. Minha mão tremia, meu coração acelerou. Ouvi a voz do outro lado perguntando se eu ainda estava na linha. Fechei os olhos, respirei fundo e desliguei o telefone sem falar nada. Depois chorei de novo, mas dessa vez era alívio. Pedi para a enfermeira Rosa ligar para um número que eu sabia de cor. Era o telefone da minha mãe. Quando Dona Zilda atendeu e ouviu minha voz, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse uma frase que me fez chorar mais uma vez. Ela disse que sabia que Deus tinha acordado ela naquela noite, que ela pediu para Ele me trazer de volta. 25 anos de oração toda noite, e naquela madrugada a oração foi ouvida. Quando tive alta do hospital, voltei para casa em São Caetano para pegar minhas coisas. Parei na porta e não consegui entrar. Meu estômago revirou, minhas pernas travaram e vomitei ali mesmo na calçada. Aquela casa estava impregnada de tudo que eu tinha feito por décadas. Não tinha mais como eu pisar lá dentro. Fui dormir na casa de Dona Aparecida, a vizinha que tinha salvado minha vida. No dia seguinte, procurei uma igreja evangélica do bairro. Pedi para falar com o pastor. O nome dele era Henrique, um homem simples, de uns 40 anos, que me ouviu contar tudo sem me interromper uma vez. Quando terminei, ele não saiu correndo nem me olhou com nojo.
Só disse que Deus já tinha me perdoado no momento em que eu pedi e que agora a gente ia fazer uma limpeza no meu passado. Pastor Henrique foi comigo até a casa. Entramos juntos. Mostrei onde eu guardava tudo. Os objetos rituais, as roupas, as guias, os livros. Eram 3 caixas cheias de 25 anos de trabalho para o mal. Levamos tudo para um terreno baldio no fim da rua. Jogamos gasolina e ateamos fogo. Enquanto aquelas coisas queimavam, eu ouvi sons, sussurros, chiados, algo que parecia choro misturado com raiva. Vinha de dentro do fogo, ou talvez viesse da minha cabeça, eu não sei. Pastor Henrique orou mais alto, com a mão no meu ombro, e os sons foram diminuindo até sumirem de vez. Quando as caixas viraram cinza, eu senti um peso sair das minhas costas. Vendi a casa 1 mês depois. Nunca mais voltei naquele bairro. Mudei para Feira de Santana, fui morar com minha mãe. Dona Zilda me recebeu como se eu fosse o filho pródigo da Bíblia. Não perguntou nada, não cobrou nada. Só me abraçou e disse que o quarto estava pronto. Tinha um quadro de Jesus Cristo na parede e uma Bíblia na mesinha de cabeceira. Os primeiros meses foram difíceis. Eu tinha pesadelos toda noite. Acordava com arranhões no corpo que não sabia explicar. Objetos caíam sozinhos na casa. Portas batiam sem vento. Uma noite, todas as lâmpadas estouraram ao mesmo tempo, deixando eu e minha mãe no escuro. Ela não gritou, nem correu. Só começou a orar em voz alta, e eu orei junto. Os ataques foram diminuindo com o tempo, até pararem de vez. Em 2014, minha filha Priscila veio me visitar. Ela não acreditava que eu tinha mudado de verdade. Queria ver com os próprios olhos. Passamos uma tarde inteira conversando na varanda da minha mãe. Pedi perdão por tudo, pelo medo que causei, pela infância que roubei dela, pela sombra que ela viu no quarto aos 10 anos. Ela chorou. Eu chorei. Naquele dia, comecei a ter minha filha de volta. Com Danilo foi mais difícil. Meu filho lutou contra o vício até 2018. A reaproximação aconteceu num mutirão da igreja para reformar casas de famílias pobres. Ele apareceu sem avisar, pegou uma brocha e começou a pintar do meu lado sem falar nada. Trabalhamos a manhã inteira em silêncio. No fim, ele disse só uma frase. Disse que estava tentando. Eu respondi que também estava. Hoje, ele está limpo há 6 anos. Minha mãe morreu em 2019, aos 81 anos. Foi dormindo, de madrugada, com a mão dela dentro da minha. As últimas palavras que ela disse, antes de fechar os olhos naquela noite, foram que tinha valido a pena esperar. 25 anos rezando por mim toda noite, e ela viu o filho voltar para Deus antes de partir. Enterrei minha mãe com a certeza de que ia ver ela de novo um dia, mas não naquele lugar escuro. Hoje eu tenho 52 anos e moro em Feira de Santana, numa casa simples no bairro Mangabeira. Sou diácono da igreja onde me converti. Uma vez por mês, viajo para cidades do interior dando meu testemunho. Não cobro nada, não aceito oferta. É o mínimo que posso fazer. Quando me perguntam se tenho medo de contar essa história, eu digo que medo eu tinha era de morrer sem contar. O que eu vi naqueles 8 minutos, ninguém deveria ir para aquele lugar. E se minha história fizer uma pessoa pensar 2 vezes antes de entrar nesse caminho, já valeu cada palavra.